Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, os aspectos da semana, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, a nossa CET astrológica, deste que abrange o tempo de 20 a 26 de outubro, céu dos últimos dias librianos. Últimos dias librianos porque 22 de outubro começamos o período escorpiano. Começamos o período escorpiano na noite de 22, terça-feira já. Ó, como o tempo voa, né? Tempo voa, já estamos na boca de Escorpião. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Escorpião chegando no dia 22 de outubro. Temos alguns aspectos astrológicos acontecendo, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia a quem assistirá a live ao longo da semana. Boas-vindas a quem chega no nosso time ao vivo para estas contribuições, informações astrológicas. Nós temos aí bons aspectos aí de Mercúrio com Saturno, de Marte com Urano, quadratura Sol-Plutão, temos Lua minguante leonina. Então vamos começar por um ângulo que a gente tem já positivo no começo da semana, que é o de Mercúrio trígono Saturno. Boas-vindas a quem chega, boas-vindas ao pessoal que nos acompanha e nos vê ao vivo. Temos aqui Mercúrio trígono com Saturno, que envolve o planeta da comunicação, com Saturno, que é um planeta associado a cronograma, a disciplina, a responsabilidades, né? Então, quando tem um bom aspecto com Saturno, ainda mais Mercúrio, ele favorece pensamentos e ideias que envolvem execução a longo prazo. Olá, Adriana, boa noite. Então temos aí um sentido de pensar adiante, pensar a longo prazo, pensar em remanejar cronogramas, às vezes ir no mais seguro do que no mais inovador, né? Então, começo de semana com Mercúrio trígono Saturno, ele tem um tanto esse benefício da questão do planejar, ajustar as informações das planilhas, para quem curte incrementar um prazo para o Excel ou para o Google Tabelas, né? Então, ajustar o tempo para se programar, começar a pensar no que comprar para as compras de Natal, ou mesmo aquela viagem que quer fazer lá para janeiro, lá para 2025. Né? Então, um cronograma. Boa noite, Ana Martins, boa noite a quem chega. Céu da semana de 20 a 26 de outubro. Então, Mercúrio trígono Saturno, ele tem o benefício dessa ideia do longo prazo, do planejamento, das questões que envolvam um pensar mais a futuro, né? Um pensar mais adiante, também em termos de cronograma, planejamento, disciplina, até metas simples aí do cotidiano, se estiver numa academia, tentar bater as metas de um determinado peso, um exercício, ou chegar a um certo fator né, pessoal. Boa noite, Juliana. Um fator pessoal aí de cotidiano, de economias, né? De algo que você tiver. Mini Mônica, boa noite. Então temos aí a questão Mercúrio, Trígono, Saturno, com um fator interessante de eficácia nas questões de cronograma, no sentido geral. Olá, Inês. Olá, pessoal que nos chega, Juliana, Mini Mônica, Ana Martins, pessoal que nos assiste. Eu hibernava num paraíso e voltava quando a energia estivesse mais serena. Ana Martins, não tem semana com energia serena. Então, aí temos esse tempo que é importante de Mercúrio, Trígono, Saturno também para pensar e programar o longo prazo e até para concluir questões de muito tempo, concluir questões que já vêm de um certo tempo distante. Olha só, Mercúrio, trígono Saturno, também ele possibilita uma margem do pensar e do concluir o que vem de muito tempo também. Né? Então favorece as nuances associadas a longo prazo, a cronograma,
e também a um senso de responsabilidade de ideias, né? Levar mais a sério alguns pensamentos, alguma disciplina, né? Então esse é um ponto interessante. Boa noite, Carla. Boa noite, galera que chega. Então esse é um tempo importante também nesse sentido do pensamento do que é eficaz, do que é prático, né? Do que também tem um sentido de planejamento, mas também de conclusão do que vem de longo prazo. Mas principalmente o que envolver um remanejar de cronograma, um pensamento de objetivo e até do que a gente possa começar a programar em termos de ideias e até de assuntos num sentido geral como objetivo, ou que até envolva o nosso cotidiano, né, no que envolve dia a dia no geral. Começo de semana, antes de terminar Libra, o Sol faz quadratura com Plutão. Tá? Então, uma quadratura Sol-Plutão, todo o aspecto tenso com Plutão, ele dá um contexto de uma certa mudança de postura, uma transformação de posição, né? Algo que a gente meio que na marra pode precisar ter uma transformação em função de força maior, né? Ou até de um limite de alguma questão que impacte no momento. Vale um cuidado para a gente não ter posturas radicais, postura destrutiva, né? Algo que dê uma certa bad, um certo desgaste em função do que envolver contratempos, né? Só quadratura Plutão testa um pouco o nosso orgulho, né? É um sentido aí de atenção com radicalismos, atenção com não querer ter uma certa postura manipuladora sem querer, ou até de deixar que entrem na nossa mente de certa forma um tanto evasiva, né? De maneira um pouco evasiva ou de forma um tanto, para não dizer pentelha. Né? Só quadratura Plutão requer às vezes uma mudança marcante até radical de posicionamento com lugares ou pessoas, né? E até uma alternância de padrão com questões que de certa maneira a gente vem a lidar em termos de envolvimento, em termos de pessoas, em termos de relacionamentos ou situações que envolvam o nosso cotidiano. Pede resiliência, pede calma e elegância, né? Sol quadrado Plutão é exercício de resiliência com radicalismos, tanto que a gente perceba aos nossos entornos, como também no nosso posicionamento. Né? Sol quadrado Plutão muitas vezes mexe em ferida de tabus, mexe em ferida de tabus que a gente percebe em termos de notícias, em termos de questões do mundo afora, preconceitos, debates aí mais fortes sobre preconceitos, sobre posições, tensões que geram temas nessa pauta plutoniana, né, que mexe em feridas sociais, mexe com questões dos temas de violência, sexualidade, morte, transformação. Né? Boa noite, Ana Luísa. Então, o quadrado Sol-Plutão pede um tanto essa atenção com a resiliência de radicalismos e até com um indício de uma transformação de posicionamento quando acontece algo assim com um aspecto difícil com Plutão. Muitas vezes invoca uma iminência aí de transformar posicionamento diante de relações ou de situações que envolvam o nosso cotidiano. Né? No Brasil, o Brasil já tem essa recorrência, essa reincidência, né, Juliana? Então isso vai um pouco aí também do próprio fator aí cultural, né? O mapa da independência, né? Então tem essa questão. O Brasil tem Plutão, o Brasil tem Escorpião no meio do céu, né? Então tem aí umas nuances que o Plutão é regente do meio do céu, isso envolve poder, envolve as questões aí, né, dos sentidos. Né? Tivemos a lua cheia em Áries, a super lua cheia em Áries, né, também, que recentemente marcou a semana, e isso também impacta numa transição de iniciativas, de posições, de tomada de decisões, um cuidado também para não agirmos de maneira individualista, né, ou de não meter os pés pelas mãos, uma atenção com a ansiedade, né? Num contexto aí geral. E aí, mais para a semana, falaremos da lua minguante leonina, que ela condiz com conclusões de questões, com certos cefinis de situações também. Né?
Então vale essa atenção. E aí na terça-feira temos o evento da semana. Qual que é o evento da semana? Os alquimistas estão chegando, os escorpianos estão chegando. O Sol ingressa em Escorpião, dia 22, esse ano, terça-feira, dia 22 de outubro, 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Horário de Brasília, Brasil, 7h15 da noite, Sol em Escorpião. Quem é de Portugal aí, 4 horas de fuso, né? 7, 8, 9, 10, lá para as 11h15. É isso mesmo? Isso. 11h15 da noite em Portugal, né? Aqui no Brasil, Brasília, 7h15 da noite, Sol em Escorpião. Então até 7h13, beirando 7h14, se o bebê nascer com olhar, é isso, 11h15, não, Ana Martins, 11h15 da noite, então, vamos para o aprofundamento do tema escorpiano, profundezas escorpianas, né? Então, se até 7h14 da noite, bebês que nascerem com um olhar meio sociável, com um sorrisinho para a enfermeira, para o pessoal do obstetria, já querendo agitar um evento social, ainda é libriano, libriana. Mas se já nascer 7h15 da noite, com aquele olhar desconfiado, meio detetive, né? Meio, né, estranhando aquela luz da obstetria, querendo se esconder na mantinha, né? Não querendo aparecer, não, né? Com um olhar investigativo para esse povo de branco que chegou no planeta Terra, já será escorpiano, né? Aquele olhar assim, né? Bebê com aquele olhar desconfiado, né? Olhar desconfiado do bebê, já meio estranho. Boa noite, Bira, galera. Então, olhar desconfiado às 7h15 da noite, terça-feira, né? Meio cara de detetive investigando o que aquele médico tem, aquele, né, no pescoço, lá, que vai lá ver o coraçãozinho dele, que esse médico, já é bebê escorpiano, 7h15 da noite, né? Meio de lado, já saindo, indo embora, aquele bebê, olhar mais do que 43. Então, Sol em Escorpião aprofunda questões, né? Um tempo também. Escorpião é um signo fixo, assim como é Leão, assim como é Aquário, assim como é Touro. Período de signo fixo é meio da estação, estamos no meio da primavera no hemisfério sul, estamos no meio do outono no hemisfério norte, é de assentar a estação, né? Estabelecer, né? Então na primavera estabelece as chuvas, estabelece a transição para o, né, ali que é a estação, as flores, a questão da temperatura, as chuvas e tal, né? Mezzo a mezzo ali no outono, né? O outono é sempre igual, né? Como diria certa cantora. Então, lá no hemisfério norte. Então, é a zona de conforto. O período escorpião dá um aprofundamento das questões de assuntos íntimos, de tabus, de questões mais aprofundadas associadas a pautas e polêmicas também no período escorpiano, né? Não à toa aí no Brasil, no período do mundo aí fora, as questões místicas, espirituais, psíquicas, Halloween, né? Tempos aí do Dia das Bruxas, que já está por aí também. Então, um quesinho do escorpião numa atmosfera cultural, também no sentido das questões de hábitos, né? De aprofundar assuntos e pautas. Período escorpiano chegando, terça-feira, bom para os escorpianos que farão aniversário, entram no ano novo astrológico, bom aí para os librianos também que estão saindo, né, que fizeram aniversário, ou que estão por fazer dos últimos dias, né? Então vale um tempo ainda essa questão, né? A maneira de lidar com o escorpião, né? A maneira de lidar com o escorpião é vivendo, né? Vivendo com eles, né? Então é vivendo, né? Vivendo. O escorpião, ele é profundo, ele é intenso, mas ele tem a discrição, né? Então tem que estar em sintonia com o timing dos escorpianos, né? Tem que estar na frequência, assim como todos os signos de água, né? Eles podem
alternar conforme a maré, conforme as condições de clima, temperatura e pressão, né? Signos de água a gente tem que ter uma compreensão com as condições de clima, temperatura e pressão emocional e psicológica, né? E quando a escorpião é minha a sogra é escorpiana, Juliana, tem que ter estratégia, né? Tem que ter estratégia com a sogra. Então, dependendo da sogra, algumas são bem-vindas, algumas podem ter ali um joguinho psicológico na questão, né? Sogra escorpiana é ótima. Nunca tive essa experiência. Então, bebês de escorpião a partir das 7h15 da noite de horário de Brasília, né? De terça-feira, dia 22 de outubro, tempo de aprofundar questões. Escorpião é um signo associado a tabus, a espiritualidade, a qual podemos tratar questões de preconceitos, de espiritualidade, de psicologia, um tema interessante para as terapias também, né? Então a gente acaba podendo flertar com as pautas escorpianas de uma forma mais frequente, de uma forma mais natural, né? De uma forma mais interessante nesses tempos que vão na época escorpiana, que está por chegar. Os alquimistas estão chegando, né? Período escorpiano chegando terça-feira às 19h15 da noite, horário de Brasília. Quem é de Portugal aí da Europa, 23h15, dependendo de quem tiver Suíça, quem tiver aí Espanha, quem tiver aí em França, Inglaterra, faz o ajuste aí do horário de Brasília, 19h15, né? Mas Portugal aí provavelmente 23h15, Sol em Escorpião, terça-feira também, 22 de outubro. Então vale o olhar por esse momento escorpiônico por chegar. Nós temos também a lua minguante na quinta-feira. Quinta-feira tem lua minguante em Leão. A lua minguante leonina é fase lunar em Leão, né? Como a gente vê aí. Quinta-feira, lua minguante a 1 grau de Leão, né? A lua minguante ela é interessante para conclusões, né? Para concluir pautas, para concluir assuntos, para concluir questões, né? Num sentido de objetivos, de metas, de pendências. Fase minguante é interessante. E como é em Leão, ela pode envolver um sentido daquilo que a gente pode necessitar, finalizar, né? Pendências, coisas para a gente. A lua em Leão ela pode associar a nossa vaidade, né? Então, até para questões estéticas, para questões de depilação, para tirar o que não está legal, né? Geralmente para exclusão, para depilação, a lua minguante dizem que é um pouco mais benéfica, né? Eu deduzo que sim, porque a lua minguante ela é para finalizar questões para a lua nova que vem na outra semana, lá já na boca do fim do outubro, entrando novembro, né? A lua nova ali, a próxima lua nova, ela será 1º de novembro, lua nova em Escorpião, né? E quinta agora, dia 24, lua minguante em Leão. Então é o que precisa finalizar para permitir as novas situações, né? Então é aquela coisa, às vezes a gente tem que limpar, tirar as sujeiras para, né, limpar o salão para um novo momento que chega, né? Então para começar algo novo precisa apagar os resquícios do que é velho, do que não vem bem, né? A lua minguante em Leão é interessante também para uma conclusão de questões do que a gente quer para nós, do que a gente precisa para a nossa individualidade, para o nosso ser, né? Lua minguante em Leão, fase de lua em Leão, ela favorece um sentido de consciência, de sensação de pertencimento em relação ou a lugar, ou a pessoa, ou ao ambiente, né? E, sendo em Leão, pode ser necessário concluir questões, desfazer-se de coisas, desfazer daquilo que não pertence mais a nós, né? Condizente com o tema de uma lua minguante em Leão, quinta-feira, né? Às vezes a gente precisa
jogar fora algumas coisas, alguma roupa, mudar um pouco o visual que a gente percebe que não tem mais a ver com a gente, né? Então a gente tentar assim identificar questões que têm a ver com a nossa essência, com o nosso posicionamento e até nas relações, até em algumas tomadas de decisões, num sentido de postura, de conduta, né? Num sentido geral, para vivências de rotina também. Né? Então, um olhar aí nesse tempo de lua minguante leonina chegando quinta-feira. Também entre quarta e quinta, para concluir o céu da semana, Marte sextil Urano, bom aspecto de Marte com Urano. Aspecto bom de Marte com Urano, Urano ele é um planeta que é associado à inovação, ao que sai um pouco do padrão, a experimentar soluções que saiam de mesmices, né? É um bom aspecto para não perdermos o timing e também o insight de algo que precisa inovar, de algo que precisa ser acrescentado. Lua minguante Leão vai fazer conjunção com a sua Lua em Leão na casa 6, Inês. Então, questões do corpo, saúde, né, rotina, né, trabalho também, que de certa forma precisa finalizar alguma questão ou desapegar também. Tá? Então, esse é um tema, um certo time de finalizar ciclos nesse time de Lua minguante em Leão. Tá? No que eu dizia do Marte com Urano, é especial para tomada de decisões inovadoras, para experimentar algo que acrescente a nossa rotina, a tecnologias, algo que tenha uma inovação, a coisas que a gente precisa se acostumar, favorece um certo ineditismo para quem é empreendedor, a buscar público novo, público diferente, né? Se a pessoa trabalha de forma individual, né? É um sentido aí de Marte, da questão do empreender, né? Então, quando Marte está em bom aspecto com Urano, há uma dinâmica especial para você poder inovar ou buscar algo diferenciado, um público novo, um ineditismo. Ineditismo, essa é a palavra certa, algo inédito, no sentido de percepção para fazer alguma coisa, para uma atuação, né? Para algo que a gente possa agregar ao nosso trabalho ou ao nosso dia a dia, ou à nossa rotina. Às vezes um painel novo aí no condomínio, ou na vizinhança, né? Ou no carro, uma coisa que você lida no cotidiano. O Marte Urano, ele permite inovação, aprende a mexer melhor no zoom, numa câmera, né? Numa coisa tecnológica que antes você rejeitava. Então tem um sentido aí de disposição inovadora e até para incrementos dentro de um sentido de empreender, de fazer coisas, né? Marte Urano dá encontros repentinos também, a gente pode lidar com fatores que saiam um pouquinho de um padrão mais costumeiro para algumas coisas, né? Diferente aí do começo da semana, que a gente tem Mercúrio em bom aspecto com Saturno, porque Mercúrio e Saturno tem um sentido mais conservador, né? Lua minguante em Leão a 1 grau, tá? A 1 grau. É isso? 1 grau de Leão, isso mesmo. Tá? Lua minguante a 1 grau de Leão. O Mercúrio e o Saturno já é diferente no começo da semana, que é um pensamento mais a longo prazo, é ir mais no certo, né? Às vezes o caminho que o GPS pode estar apontando pode estar lá meio bagunçado, mas você acredita no GPS? Não, vai na calma e elegância, vai no prático, né? Não inventar muita moda. Mercúrio, Trígono, Saturno, ele beneficia um cronograma um pouco mais conservador, ou manter aí certa dinâmica de objetivo, um potencial para pensar a longo prazo, remanejar uma planilha, uma ideia, um objetivo a longo prazo, né? Ou acrescentar coisas para longo prazo e até que venham de muito tempo, que venham de um bom tempo a fazer, né? Que é para quem perdeu aí o começo da live, é o associado ao Mercúrio, Trígono, Saturno, certo?
Pessoal, dentro dessa questão do Marte-Urano, é mais para entre quarta e quinta-feira uma dinâmica inovadora, disposição para empreender, para agregar um certo ineditismo diante de algo que faça, ou também aceitar uma nova condição para situações, né? Potencializa uma iniciativa empreendedora e uma condição de inovação, de desprendimento, né? De uma sensação mais de permissão para o que inova, para o que sai do padrão. Né? Envolve tecnologia, envolve uma disposição de aprofundar um ineditismo sobre algumas questões que a gente vem a lidar no trabalho ou até de projetos que a gente possa assumir ou ter mais coragem de fazer. Certo? Então, pessoal, repassando aí o céu da semana para quem chegou, o evento importante aí, antes a gente tem Sol quadratura Plutão, né? Que a gente falou também, que é um aspecto que envolve uma postura transformadora no começo da semana, ou diante de situações, ou diante de coisas que a gente lida, uma tensão com radicalismos, com questões envolvendo tabus, preconceitos, né? Situações que a gente pode testemunhar e debater. Só quadratura Saturno requer um cuidado para a gente não permitir que acessem um tanto a nossa mente, o nosso psicológico, né? Não baixar, não fechar um pouco a guarda para posições um tanto poderosas, no sentido de querer manipular, de querer intervir em certas questões, né? E Sol quadratura Plutão também, uma calma e elegância com certos radicalismos que a gente possa perceber de pessoas ou até nosso diante de questões no sentido pessoal, tá? Então, uma atenção aí para resiliência, postura estratégica, para não permitir certas questões e até uma transformação de posicionamento com alguma coisa, com alguma questão. Boa noite, Pri! Com alguma questão, com alguma coisa, com alguma situação necessária que a gente precisa transformar postura, certo? Terça tem Sol em Escorpião já, né? Os alquimistas estão chegando, né? O período escorpiano chegando. Então, os bebês que já nascerem com um olhar desconfiado, né? Com uma cara ali de penetrante, querendo um pouco fugir da obstetria, cobrir a cabeça, né? O olhar investigativo para esse povo de branco que está aí na enfermaria, né? Já a partir de 7h15 da noite do dia 22 de outubro, terça-feira, Sol em Escorpião, horário de Brasília, né? Período de aprofundar questões, período aí que antecede o Halloween, os temas de intensidade emocional, os temas também que podem marcar pautas associadas a tabus, preconceitos, mas também, de alguma maneira, a gente faz uma transição da estação, uma transformação de algo que a gente lida, né? Escorpião é um signo fixo, é um signo para estabelecimento de situações também, tá? Assim como é Leão, assim como é Aquário, assim como é Touro, porque é um signo do meio da estação. Chegamos ao meio da primavera, chegamos ao meio do outono no hemisfério norte, né? E primavera no hemisfério sul. E a lua minguante, quinta-feira em Leão, que potencializa. Obrigado, Ana Martins, ótima semana também. E a lua minguante, quinta-feira, que favorece aí algumas conclusões de pautas, de assuntos, né? Também bom para dar um rolê na vassoura. Também, Juliana. Período escorpiônico chegando, as bruxas também às vezes dão alguns sinais. As bruxas, as psicólogas, os investigadores, né? A turminha da pauta escorpiana que ganha uma notoriedade. E aí, lua minguante leonina na quinta-feira, para concluir a semana, um fator aí de concluir questões que precisam ser concluídas para que a gente sinta mais notoriedade, mais consciência. Lua minguante, ela favorece o desfazer, o finalizar, né? E às vezes finalizar coisas que não tenham mais a ver conosco, com a nossa essência, com a nossa consciência, que é um sentido de uma lua minguante leonina, né? Às vezes a gente precisa até desfazer de roupas, desfazer de coisas, até como uma forma de libertar
para o bem da nossa vaidade, né? Condizente com a lua nova leonina. Às vezes, despressurizar de apegos, coisas, pessoas ou lugares, até para um bem da nossa essência e até da nossa vaidade no sentido positivo, certo? Então, pessoal, este é o Céu de 20 a 26 de outubro, últimos momentos, últimos dias librianos. Boa semana a todos, boa transição Libra para Escorpião a todos vocês aí, galera que assistiram ao longo da semana, que nos assistiu. Obrigado mais uma vez a presença da turma geral que nos acompanha. Ótima semana a todos, um abraço,